Santo. Damos graças ao Senhor por cada vida que está nessa manhã aqui, convocado pelo Espírito Santo para que Ele possa nos ministrar aquilo que está no coração dEle. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Ele quer falar. Aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes nós queremos falar algo, mas Deus tem aquilo que Ele quer falar. E que realmente Ele possa falar através do seu Santo Espírito e falar aquilo que você precisa ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, de modo que possamos ser edificados, porque Ele é o nosso Pai e sabe aquilo que é melhor e que nós precisamos para vivermos e manifestar a sua graça, a sua glória. Amém? Então, o nosso tema para esse mês de agosto é: se creres, verás a glória de Deus. E o tema de hoje é a prova de fé e as bênçãos. A prova de fé e as bênçãos. E vamos falar então de Abraão. Isso você encontra em Gênesis capítulo 22. Você vai lá na sua casa depois e lê Gênesis capítulo 22, onde o Senhor já tinha falado antes do capítulo 22, Deus tinha falado para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão não sabia qual seria a terra, nem como seria e nem onde seria. Mas Abraão, ele obedeceu. E no capítulo 22, e Abraão, ele não tinha filho, Sara era estéril e não podiam ter filhos. E agora no capítulo 22, Deus pede a Abraão sacrificar o único filho que Deus tinha prometido para ele dar. Deus prometeu para ele e o filho não chegava. Aconteceu uma série de coisas, mas quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo, a questão é você crer. E se você crer, você vai ver a glória de Deus, porque Deus não falha e Ele nos ama. Que você possa ter consciência desse amor de Deus para a sua vida. E se Ele prometeu, Ele vai dar. Mais tarde ou mais cedo a promessa se cumpre. Então, Deus pede a Abraão sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Deus, depois de 25 anos de espera, de oração, de chorar na presença de Deus, Abraão e Sara, esperando, aí contando com essa promessa se cumprir na vida deles, e eles orando, e depois que eles receberam essa promessa, o filho, depois de 25 anos de espera, veio. E agora, veja só o que acontece. Deus pede a Abraão sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Ele não tinha nenhum outro filho, era o único. Então, coloque-se ali no lugar de Abraão. Era o único filho, o filho que ele esperava, a bênção que ele esperava há tanto tempo, a bênção que ele desejava receber por muito tempo e pelo qual ele orava o tempo todo. Agora, então, Deus pede. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão não operou nenhum milagre, mas é chamado pai da fé. Muitas vezes nós achamos que para termos fé, precisamos ter milagres sobrenaturais. Mas o Abraão, ele nunca operou milagres sobrenaturais. E ele foi tido como o pai da fé. Por quê? Por obedecer e andar com Deus. Somente aquele que tem fé poderia ouvir a voz de Deus, dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela,
para uma terra que eu vou te mostrar. Então, não é apenas uma operação de milagres, mas sim obedecer a Deus pela fé. E pela fé também ele recebeu o filho que Deus tinha prometido. Então, fé não se resume a milagres de obras sobrenaturais, mas também obedecer e seguir a Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Por obedecer e ser uma bênção na mão do Senhor. Você andando com Deus já é um milagre, porque o Senhor opera maravilhas, milagres através de aquele que obedece ao Senhor, aqueles que obedecem os seus princípios. Certamente aquilo que Deus prometeu vai cumprir na tua vida, e o Senhor está dizendo para você nesta manhã: não desista, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele te ama. Aleluia. Então Abraão não sabia para onde ele ia, mas sabia que Deus, olha só, ele não sabia para onde ia, mas sabia que Deus iria com ele, sabia que Deus estava com ele. Então é importante, não interessa o tamanho do problema, não importa o cenário da situação que possa ser absurdo e difícil, mas importa que o Senhor está contigo, importa que o Senhor prometeu, e então Ele vai cumprir. Sabia que Deus iria com ele. Quando Deus manda para ele sair da sua terra, da sua parentela, ele iria para uma outra terra. Já pensou? De um dia para outro, Deus disse: deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele disse eu te mostrarei, significa que ele iria com Abraão. Então não importa para onde, não importa o tamanho do problema, importa é que ele iria com Abraão. Importa que Deus está contigo no meio dessa situação que você não sabe como resolver, que você não sabe como vai acontecer, que você não sabe como vai ser feito. Mas se o Senhor está com você, vai ser feito, vai ser realizado, vai acontecer o milagre. Aleluia. E Deus então foi com Abraão. Nada podia parar Abraão. Abraão saiu e foi. Abraão começou a andar e foi, e andou com Deus. Tem uma parte da palavra que diz assim: anda na minha presença. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quantas vezes Deus estava mostrando para Abraão que Deus estava com ele? Anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor está te dizendo hoje: anda na minha presença e ser perfeito, porque a presença do Senhor, se você anda com Ele, essa presença te aperfeiçoa, essa presença te purifica, essa presença te santifica. É impossível você estar diante ou com aquele que é puro e santo e você ficar contaminado, porque essa presença vai te purificando, vai te santificando. Aleluia. Então, nada podia parar Abraão. O fato de Deus falar com ele era o suficiente. Você tem confiado quando Deus fala com você? Isso é suficiente para você ter paz, para você ter tranquilidade, para você ter confiança de que a tua circunstância vai mudar, de que essa situação vai mudar, de que Deus rompe as barreiras, rompe as ligaduras, derruba as muralhas, quebra os ferrolhos, abre os cadeados,
para que aquilo que Ele prometeu para o seu Filho seja manifestado. E Ele está aqui hoje, aleluia. Então, não importa o que acontece, continue a caminhada. No deserto, nas intempéries, nas tempestades, nas perseguições, rejeições, não importa, é saber que o governador do universo, que tem o controle sobre todas as coisas, sobre a tempestade, sobre as intempéries, sobre as rejeições, Ele está com você e o seu amor te envolve. E esse amor te dá segurança, esse amor te dá confiança, esse amor te dá paz, esse amor te dá alegria, esse amor te dá satisfação, porque Ele te torna pleno nele. Você entende que andar na presença do Senhor te traz satisfação. Deus não mostra o destino. Você sabe já o seu destino? Você sabe o que vai ser amanhã? Nenhum de nós sabemos. Deus não mostra o destino, mas garante a sua presença. E se a sua presença está contigo, o dia de amanhã é seguro. O dia de amanhã está garantido. Se a presença do Senhor é contigo, você não vai duvidar do que vai acontecer, porque Ele é Pai e Ele não vai trazer destruição para a tua vida. Então podemos ter um coração cheio de paz, de alegria, de satisfação, de ânimo. Então a presença é suficiente. Por isso que Moisés, quando ia sair para levar o povo de Israel, tirando o povo de Israel do Egito e levar ao povo de Israel para a terra prometida, ele disse para Deus: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não for comigo, eu não vou prosseguir. E o Senhor disse: eu irei contigo. O Senhor está nesse meio de incerteza, que você não sabe como vai ser o dia amanhã. O Senhor está te dizendo hoje: eu irei contigo, eu estarei contigo. Não importa o que possa acontecer, eu estarei contigo. Então você tem paz no seu coração. Sai da tua terra para viver o quê? Sai da tua terra é você não ficar na tua mente, na tua lógica, na tua história, no teu pensamento, na forma como você pode resolver os problemas. Sai da tua terra para viver na presença de Deus. Então, sair da tua terra, da tua mente, da tua lógica, daquilo que você pode realizar, você está saindo da limitação humana e você está mergulhando na dimensão e na grandeza de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela. Não continue pensando logicamente e do jeito que os teus ancestrais pensaram, senão você vai ficar aflito, vai ficar desesperado, vai ficar angustiado, vai ficar triste, você vai ficar na incerteza. Mas agora o Senhor disse: sai da tua terra, vai viver na presença de Deus. Isso não significa um espaço terreno, terrestre, mas um espaço espiritual na nossa mente. Sai da tua terra para viver na presença de Deus. Sai do teu território e não viver do teu jeito. Percebe? É sair do jeito de pensar a nossa mente lógica humana. Sai do teu jeito, sai da tua maneira de pensar, mas passar a viver o que? Do jeito de Deus. Isso não é fácil, porque a gente carrega essa nossa mente desde que a gente nasce, e já carregamos coisas que os nossos ancestrais também carregavam.
Então imagina agora Deus falando para você: sai da tua terra, da tua mente, da tua lógica, porque eu quero realizar do meu jeito. E às vezes as nossas realizações é que nos limitam, as nossas realizações é que nos leva a viver circunstâncias que Ele não projetou, Ele não programou, porque o que o Senhor programou, o que o Senhor projetou é bom, diz a sua palavra, é agradável, é perfeito. Percebe? Que Ele não está com intenção de te prejudicar, Ele não está com intenção de te machucar, de te ferir, Ele está com intenção de se expressar através de você. Imagina Deus se expressando através de você. Que grandeza, que glória, que bênção, que alegria, que gozo, que saúde. Aleluia. E nós não queremos sair da nossa terra, porque é a nossa zona de conforto, é o que a gente já conhece, é o que a gente já sabe, é o que a gente já está acostumado, e nós ficamos aferrados àquilo que a gente já conhece, aquilo que já é familiar a nós, e não queremos sair da nossa zona de conforto. Por quê? Não queremos confronto, nós queremos conforto, mas não queremos confronto, porque certamente a essência divina, a grandeza de Deus que já está em nós, o poder de Deus, a glória de Deus, é diferente ao nosso jeito, e somente do jeito de Deus é que nós vamos ser realizados. Somente do jeito de Deus que nós vamos ficar satisfeitos, somente do jeito de Deus que nós vamos ser felizes e prósperos em todas as áreas da nossa vida. Consegue entender e acompanhar o quão difícil é? Porque nós ficamos acostumados àquilo que já faz parte da nossa vida. E o Senhor nos desafia hoje a sair da nossa terra, a sair do nosso conforto, a sair do nosso jeito e entrar do jeito dEle. E o jeito dEle é perfeito, é de alegria, é de gozo, é de autoridade, é de segurança, é de inteligência, é de criatividade, é de imaginação divina, é para você manifestar aquilo que Ele é. E não dá para continuar nessa contaminação das cargas ancestrais, culturais e familiares. Percebe que tem todo um trabalho, mas de se entregar a Deus como Abraão se entregou. Por isso que a vida dele era uma vida de fé. Não era o que ele queria fazer. Quando ele foi fazer alguma coisa que falaram para ele fazer, se deu mal. Então ele volta para Deus e poder prosseguir na direção de Deus. Não queremos confronto, queremos conforto. Deus nos chama, nos dá uma missão. Então, se Deus nos chama, nos dá uma missão, como é que nós vamos cumprir essa missão se nós estamos agindo do nosso jeito? Do nosso jeito e com nosso jeito, nós não vamos poder cumprir a missão que Deus nos dá. Então é poder deixar o nosso jeito, o nosso conforto, para entrar no jeito de Deus, na forma de Deus. E esse jeito e essa forma de Deus é perfeito, é de grandeza, é de alegria. Dá a impressão assim, a gente falando logicamente, se eu deixar, parece que eu vou perder. Então eu me aferro, isso aqui é meu, estou acostumada com isso, está enxertado em mim. Como é que agora, que incerteza, que insegurança, vou deixar o que é seguro para mim e vou naquilo que eu não conheço, vou naquilo que eu não sei como vai ser? Mas se você tem consciência de quem é Deus, e Ele é Pai, e Ele te ama, certamente você vai ser uma pessoa realizada, satisfeita. Então,
queremos conforto. Deus nos chama para uma missão e é para nosso crescimento. Por que é crescimento? Porque nós estamos numa mente limitada, numa mente pequena, humana. Percebe? Então, sair dessa limitação, dessa mente humana, desse conhecimento humano, para entrar numa dimensão que nós não conhecemos, mas que faz parte da nossa origem divina. É voltar à nossa origem, é voltar naquilo que Deus nos criou para sermos. Então, o nosso crescimento, o confronto, ele nos traz crescimento e nos faz crescer. Por todos os lugares, agora vai seguindo a linha do raciocínio. Por todos os lugares que Abraão passou, ele edificava um altar ao Senhor. Era um altar de adoração, era um altar de dedicação, de comunhão com Deus. Ele não era conhecido como um edificador de templo, de casa ou de igreja, mas era conhecido como edificador de altares a Deus. Ele andava com Deus. Ele continuou pedindo pela bênção que Deus já tinha prometido. Abraão era reconhecido como um verdadeiro adorador. Andar na presença de Deus é viver uma vida de adoração, de construir altar ao Senhor na nossa própria mente e na nossa própria vida o tempo todo. Eu disse o tempo todo, porque o tempo que você para de construir altar, o inimigo já opera na tua vida e você acaba tendo atitudes que vai te prejudicar. Mas alguém já falou, Deus continua te amando, Deus continua estando com você. O importante é você perceber aquilo, tomar consciência e voltar. Ele te ama, Ele não te rejeita, Ele não te despreza. Você deu um passo errado, mas agora volta. Percebe que aquilo não estava correto, volta. Ele te chama com os braços abertos. Vai trabalhar na tua vida. Mas o filho da promessa chegou. E depois que Isaac, o filho esperado, o filho da promessa chegou, o filho da promessa nasceu, a bênção tão esperada na vida de Abraão, sabe o que aconteceu? Alguns talvez aqui já sabem. Ele parou de edificar altares para Deus. Ele recebeu a promessa, recebeu o filho, recebeu a bênção. Quantas vezes nós oramos por algo que tanto nós queremos e nós esperamos no Senhor, e quando nós recebemos, nós deixamos de lado, paramos de construir altar ao Senhor. Era tão esperado na vida de Abraão, ele parou de edificar altares para Deus. Parecia que a bênção que era Isaac tinha ficado mais importante do que a presença de Deus, do que construir altares. Temos que tomar muito cuidado. Às vezes é o marido que tanto eu quero, Deus me dá, pronto, já esqueço. A esposa que tanto quero, Deus me dá, já abandono, porque essa bênção se tornou mais importante. A empresa que eu tanto quero, a bênção que eu tanto espero, a imaginação, a criatividade que Deus me deu para estabelecer essa empresa. De repente, eu fico de olho nessa empresa, eu fico de olho nessa bênção, eu fico de olho nessa bênção, nessa riqueza, e deixamos então de construir altar ao Senhor. E não percebemos que aquela bênção só vai permanecer e prevalecer se nós continuamos construindo altares ao Senhor. Isso é muito profundo. Deus te ama, por isso está te mandando essa palavra. Talvez está te confrontando, está me confrontando.
Então, para quê? Para que você possa ser instruído e andar na presença de Deus. Parecia que a bênção era que era Isaac, tinha ficado mais importante que o abençoador que é Deus. Por isso, quando Deus pede Isaac de volta, percebe? Deus tinha dado a Isaac. Agora Deus pede de volta Isaac. Deus, vocês percebem aí? Deus não estava interessado em Isaac. Deus não estava interessado em sacrificar Isaac. Sabe o que Deus estava interessado? Em trazer Abraão de volta para Ele. Trazer de volta, porque Ele ama e tem um propósito, um plano na vida de Isaac. Deus não estava então interessado em sacrificar Isaac, mesmo porque não é um Deus que faz holocaustos de ser humano. Deus estava querendo Abraão, que andava edificando altares, o Abraão que adorava a Deus e tinha a Deus em primeiro lugar na sua vida. Agora a bênção estava tomando o primeiro lugar. A bênção deixou a Deus de ser prioridade. Quantas vezes você pede um trabalho? Esse trabalho é de domingo, e você deixa de construir altar ao Senhor, deixa de estar na presença de Deus, e você acaba ficando em função do seu trabalho, que você pediu tanto para Deus. Agora você deixa o seu trabalho ocupar o primeiro lugar da sua vida. Sabia que Deus quer ser o primeiro lugar, e Ele disse que Ele não divide a sua glória com ninguém. Prioriza Deus na tua vida, e ali todas as coisas serão acrescentadas na tua vida. Não deixe que as bênçãos roubem o lugar do abençoador na sua vida. Continue priorizando Deus na sua vida. Não deixe que nada substitua a Deus. Não deixe que nada substitua a Deus. Não deixe que as bênçãos te transformem numa pessoa pior, porque você estava sendo uma pessoa boa na presença de Deus. Quando você tira o seu olhar da presença de Deus, você acaba tornando a ser aquela pessoa com uma natureza adâmica, e acaba se afastando de Deus. Continue buscando ser uma pessoa, uma bênção nas mãos de Deus, porque dessa forma que Deus te quer ver, estando na presença dEle, priorizando. Então, se Ele deu um filho, Ele pode dar outros e outros. Se Ele te deu uma bênção, Ele pode te dar outras e outras bênçãos. Assim como o irmão Roberto falou, vai ter o carro, vai ter a casa, vai ter tudo à medida que você honra ao Senhor, priorizando o Senhor. Vale a pena priorizar o Senhor. Senão você se torna uma pessoa pior, você se afasta do Senhor e fica em função da bênção que Ele te deu. Você acaba ficando corrompido. Deus continua te amando, vai te dar uma oportunidade. Se for necessário te dar 2 oportunidades, Ele é teu Pai, Ele quer você perto dEle, priorizando Ele, para que Ele possa te confiar muito mais bênçãos daquilo que você idolatrou em outro tempo. Agora Deus tem esse amor com a sua vida e quer que você recupere tudo aquilo que você tinha priorizado, agora já com a presença de Deus de volta. Abraão precisou caminhar 3 dias, agora de novo. A gente sabe que Abraão, apesar dele ter idolatrado o filho, ter ficado com a bênção, agora disse: Abraão, me sacrifica o seu filho, e vai. Ele disse: eis-me aqui, obedecendo ao Senhor. Vai numa terra que eu vou te mostrar, num monte em que eu vou te mostrar onde você vai sacrificar Isaac. Ele de novo, com essa fé em Deus,
para ir sacrificar o filho. Então Deus estava pedindo aquilo que mais Ele ama, a bênção que você mais ama. Se você não continua adorando ao Senhor, construindo altares ao Senhor, você acaba perdendo a bênção que você tanto acabou colocando diante de Deus. Mas Deus continua te amando. Agora Ele disse: vai e me sacrifica. Então vai andar agora 3 dias. E Abraão começou a andar 3 dias. A caminhada te prepara para obedecer. Ele foi caminhando, imagina 3 dias. E estava 2 moços. O que eles andavam conversando durante esses 3 dias, 3 noites? Aí no 3º dia, ele avista, Deus disse, ali nesse monte, no monte Horebe, acho que é. Deus então preparando o coração dele naquele trajeto, preparado por Deus para não desistir. E ainda nessa caminhada, Deus vai te fortalecer, vai fortalecer a tua fé, para você não desistir, e ir lá e obedecer, porque aí você vai resgatar a tua bênção, e muito mais de aquilo que você já tem. Você consegue acreditar nisso? Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Então não pare de caminhar, pois assim a sua fé vai se fortalecer, até chegar no nível que nada mais vai te separar do amor de Deus. Continua caminhando nesse lugar onde Deus te disse. Então ele continuou caminhando, avistou o lugar. Nesse processo Deus foi fortalecendo ainda mais a fé de Abraão. Chegou no lugar. Quem tem oferta, quem tem o seu coração aberto para Deus, sobe o monte, na presença de Deus. Quem não tem oferta, fica no pé do monte. Os criados que foram com ele, ficaram no pé do monte. Mas ele tinha uma oferta, tinha Isaac. Ele foi com a oferta e foi na presença de Deus. Quando você está a fim de dar para Deus, quanto você está a fim de dar para Deus hoje? Quanto você está a fim de dar para Deus? Todo o teu ser, a tua lógica, entregar nas mãos de Deus, para que Ele possa operar na sua vida. Quanto você está determinado a sacrificar o milagre que Ele te deu? O que é sacrificar o milagre que Ele te deu? Ele me deu tantas bênçãos, mas eu deixo essa bênção de lado, não fico amarrado nisso, eu sacrifico isso e continuo colocando a Deus em primeiro lugar. Então, quanto você está querendo sacrificar esse milagre que Ele te deu? Ele te deu o milagre. Agora, o meu coração não está nesse milagre que Ele me deu. O meu coração continua ligado com Deus, construindo altar ao Senhor. Eu estou sacrificando a minha bênção. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Então, esta manhã é quanto você está a fim de dar para Deus, sacrificar o milagre que Ele te deu. Quanto você está pronto para dar de volta o que Ele te deu? Se você tem alguma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, se você tem alguma coisa, é porque Deus te deu. E aquela casa da praia que Ele te deu, não vai estar em primeiro lugar para você deixar de vir na casa de Deus. Aquele seu trabalho não vai estar em primeiro lugar para você deixar de vir na casa de Deus, construir altares de adoração ao Senhor. Então Ele pode confiar em você, porque nada mais te importa a não ser a presença gloriosa e grandiosa de Deus. Aleluia. Então Ele te devolve, porque pode confiar em você.
Se você já tem essa bênção, teu coração não está nisso, não está ficando no lugar de Deus. Essa bênção não é prioridade na sua vida, mas Deus continua sendo prioridade. E você entrega, você vai entregar, construir, estabelecer altar ao Senhor todos os dias da sua vida. Então, maravilhoso, eu cheguei no final do versículo de 22 ali, você vai ver na sua casa também, 22:16 diz assim: e ele entregou o sacrifício ao Senhor, e quando ele levantou o cutelo para imolar o filho, Deus disse: Abraão, Abraão. De novo ele disse: eis-me aqui. Não faças isso para o teu filho. Ele chama Abraão, ele sintoniza com a voz de Deus. Mas ele não falou que é para sacrificar, e agora diz para não sacrificar. Não, de novo ele obedece ao Senhor e para com o cutelo e não imola o seu filho, porque ele conseguiu discernir a voz de Deus. Muitas vezes tem vozes na nossa mente que não é de Deus. Precisamos discernir se a voz que estamos ouvindo é de Deus, para não sermos confundidos nem enganados e podermos ser abençoados e continuar construindo altar no Senhor. Aí então ele olhou para trás e viu um carneiro entrelaçado no mato ali, né, trancado. E aí ele pega esse cordeiro e obedece, que é o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele deixa então Isaac e coloca outro no lugar dele. Deus morreu, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E nos deixou a nós livre através da morte dele. E nós vamos participar dessa ceia, da liberdade que Deus nos deu na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, no versículo 22:16, olha que maravilha. Deus disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho. Você não se apegou à bênção que eu te entreguei. O teu único filho. No versículo 17 diz assim: que de veras, parece que ele não estava nem abençoando Abraão. Agora ele diz: que de veras te abençoarei grandissimamente. Então a bênção que você recebeu não é nada diante da bênção grandissimamente que ele tem para a tua vida. À medida que você vai construindo e priorizando a presença de Deus na sua vida, grandissimamente multiplicarei a tua descendência. Agora já não é só um Isaac, agora é miles de pessoas que ele estava entregando para Abraão. Grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias que estão no mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Isso significa que na presença de Deus o inimigo não pode contra a tua vida. Quem se levanta contra ti, se levanta contra o teu abençoador, se levanta contra aquele que você vive na presença dele, e ele não vai te vencer. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, isso é, os teus inimigos serão derrotados. E ele vai deter o cutelo que se levanta contra a tua vida. Aleluia. E em tua descendência, olha a promessa que Deus nos dá: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, quantas bênçãos, pode ficar de pé na presença de Deus. Quantas bênçãos, se você porventura tem colocado a bênção do Senhor, a bênção que Ele te deu em primeiro lugar, e não priorizando a presença de Deus, não priorizando construir altares, que nessa manhã você possa consertar a sua vida com Deus.
você possa entregar aquilo que você está se apegando. Às vezes é um dízimo, não, esse mês não vai dar, porque eu tenho que pagar a minha conta. Então o que está priorizando? A tua conta, mas o dízimo vai ficar de lado. Não, priorize, porque Deus tem muito mais para te dar, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Pai, nós queremos te engrandecer pela tua palavra, porque o Senhor promete e o Senhor cumpre. E o Senhor nos diz nessa manhã, Pai, que o Senhor nos abençoará grandissimamente, multiplicará a nossa descendência, multiplicará as nossas bênçãos. O Senhor levantará o poder do Senhor, os seus anjos, para derrubar os nossos perseguidores. O Senhor vai destruir aqueles que querem nos destruir, porque o Senhor acabou de falar que nós possuiremos a porta dos nossos inimigos. Então quem se levanta contra nós cai por terra. Quem se levanta contra a VM Church cai por terra. Quem se levanta contra a nossa família cai por terra, porque nós possuímos a porta dos nossos inimigos. Em nome de Jesus, Pai, aquilo que o Senhor preparou para nós, para aqueles que estão priorizando, Senhor, a tua presença, aqueles que estão construindo altar para ti nessa manhã, Pai, que as tuas bênçãos possam chegar de uma maneira transbordante, abundante, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se você recebeu, aplauda ao Senhor. Aleluia.